Roma, uma cidade de mármore e lendas, guardava em suas entranhas a história de um homem cujo nome ressoaria pelos séculos: Júlio César. Uma figura de proporções míticas, um estrategista imbatível, um orador eloquente, um líder carismático. Mas, por trás do brilho de sua glória, espreitava um destino trágico, tingido pela mais amarga das ironias. Como um homem que, com seu gênio e sua força, ergueu uma nação e cativou corações, pôde ser traído por aqueles que mais o amavam e por quem ele havia construído seu império? A resposta jazia nas sombras da ambição humana, no medo e na inveja que corroem até as mais sólidas alianças. Desde sua juventude, Júlio César, embora nascido de uma família patrícia com origens nobres, mas em declínio, demonstrou uma ambição feroz e uma inteligência aguçada que o diferenciavam. Seus primeiros passos na política romana revelaram um homem com uma visão clara e uma determinação inabalável. Rapidamente, sua genialidade militar e política o impulsionou para o centro do poder. As campanhas na Gália, um feito militar que ecoaria por milênios, foram a prova irrefutável de sua astúcia estratégica, sua bravura inquestionável e, acima de tudo, a lealdade quase religiosa que suas legiões dedicavam a ele. César não era apenas um general. Ele era uma figura paterna, um irmão de armas, um líder que compartilhava o perigo e a glória com seus homens. A ascensão de César foi meteórica. Para solidificar sua posição, ele forjou o primeiro triunvirato, uma aliança política secreta com dois dos homens mais poderosos de Roma na época: Pompeu, o Grande, um general aclamado, e Crasso, o homem mais rico de Roma. Juntos, eles dominaram a política romana, manobrando o Senado e controlando as eleições. César, com o apoio de seus aliados, alcançou o auge de seu poder, tornando-se a figura mais influente da República. Seus sucessos militares e sua popularidade entre o povo romano eram inegáveis. No entanto, o brilho ofuscante de César começou a gerar sombras. O crescimento exponencial de seu poder, sua popularidade avassaladora e sua inegável ambição despertaram uma inveja profunda nos corações dos senadores mais conservadores. O temor de uma tirania, a restauração da monarquia que Roma tanto abominava, começou a se instalar na elite romana. Pompeu, antes um aliado crucial, passou a ver César não mais como um parceiro, mas como uma ameaça existencial à sua própria influência e ao futuro da República. A morte de Crasso em uma campanha militar no Oriente desfez o triunvirato, deixando Pompeu e César em lados opostos de uma rivalidade crescente, uma rivalidade que ameaçava dilacerar Roma. O Senado, manipulado pelos inimigos de César e por um Pompeu cada vez mais apreensivo, emitiu uma ordem direta. César deveria desmobilizar suas legiões e retornar a Roma como um cidadão comum. Era um dilema que selaria o destino de Roma. Obedecer significava o fim de sua carreira política e, possivelmente, sua própria vida. Desafiar significava guerra civil. Às margens do rio Rubicão, a pequena fronteira que separava a província da Gália Cisalpina da Itália, César hesitou. Seus olhos varreram as fileiras de seus leais legionários, e então, com uma determinação fria, ele proferiu as palavras que entrariam para a história: Alea iacta est. A sorte está lançada. A travessia do Rubicão não foi apenas um ato de desobediência. Foi uma declaração de guerra, um ponto sem retorno. O confronto inevitável com Pompeu estava selado. A guerra civil foi brutal e sangrenta, mas a genialidade militar de César prevaleceu. A Batalha de Farsália, na Grécia, foi o clímax, uma vitória decisiva para César que esmagou as forças de Pompeu. Pompeu fugiu para o Egito, buscando refúgio, mas lá encontrou um fim ignominioso, assassinado por ordem do faraó Ptolomeu XIII. Com a morte de seu último grande rival,
César emergiu como o governante incontestável de Roma, o homem mais poderoso que a República já vira. O poder absoluto estava agora em suas mãos, e com ele, uma desconfiança crescente nos corações daqueles que o cercavam. O palco estava montado para um drama ainda maior, onde o poder, a inveja e a lealdade seriam testados até o limite. César regressou a Roma não como um conquistador tirânico, mas com a astúcia de um político experiente. Ele assumiu o título de ditador, mas sua ditadura era diferente das anteriores. Em vez de purgas e proscrições, César buscou consolidar seu poder através de uma aparência de benevolência e reformas populares. Ele implementou leis agrárias que distribuíam terras aos soldados veteranos e aos cidadãos pobres, aliviando a tensão social e ganhando o apoio das massas. A distribuição de grãos a preços subsidiados ou mesmo gratuita era um gesto de generosidade que o povo romano apreciava profundamente. Mais surpreendente ainda foi a sua política de perdão aos seus antigos inimigos, muitos dos quais eram senadores que haviam lutado ao lado de Pompeu. Essa magnanimidade, embora calculada, visava pacificar a República e unificar as facções sob sua liderança. Roma floresceu sob seu governo. Obras públicas grandiosas foram iniciadas, dando emprego a milhares e embelezando a capital. Novos fóruns, templos e aquedutos surgiam, projetando a imagem de um líder magnânimo e visionário, capaz de reconstruir e modernizar Roma após anos de guerra civil. A prosperidade e a ordem que César trouxe eram inegáveis, e muitos o viam como o salvador da República, o homem que havia restaurado a paz. No entanto, por trás dessa fachada de prosperidade e benevolência, pairava uma sombra de preocupação entre a elite. Apesar de recusar publicamente a coroa oferecida em diversas ocasiões, um gesto que visava acalmar os temores republicanos, César aceitava honras e títulos que o aproximavam perigosamente de um monarca. Ele foi nomeado ditador vitalício, um título sem precedentes na história romana, e sua imagem começou a aparecer em moedas, uma prerrogativa geralmente reservada aos deuses ou a reis. Ele usava vestes roxas, a cor da realeza, e sentava em um trono de ouro no Senado. Para muitos senadores, esses eram símbolos inequívocos de sua ambição monárquica, uma quebra flagrante das tradições republicanas que Roma havia defendido por séculos. A preocupação de que César restauraria a monarquia, a forma de governo que Roma havia derrubado séculos antes, crescia a cada dia, transformando a admiração em receio e o respeito em ressentimento. Nesse caldo de insegurança e desconfiança, a semente da conspiração começou a germinar. Gaius Cássio Longinos, um senador com um idealismo republicano feroz e uma aversão profunda à ambição de César, tornou-se o principal arquiteto do complô. Ele via em César não um salvador, mas um tirano em ascensão, uma ameaça mortal à liberdade romana. Cássio sabia que precisava de uma figura respeitável para dar legitimidade ao seu plano, e seus olhos se voltaram para Marcus Junius Brutus. Bruto era um homem de princípios, um filósofo estoico e, ironicamente, um amigo e protegido de César. Ele havia lutado contra César na Guerra Civil, mas fora perdoado e até favorecido pelo ditador. No entanto, Bruto carregava o peso de sua linhagem ancestral. Seu antepassado havia liderado a expulsão dos reis de Roma e fundado a República. Cássio, com sua retórica afiada, manipulou Bruto, explorando seu conflito interno entre a lealdade pessoal a César e seu profundo senso de dever republicano. Lentamente, Bruto foi convencido de que o assassinato de César não seria um ato de traição, mas um sacrifício necessário para salvar a República. Outros senadores, movidos por medo, inveja, ressentimento ou um genuíno idealismo republicano, juntaram-se à conspiração, formando um grupo heterogêneo, mas determinado.
Enquanto a teia da conspiração se tecia nas sombras, os avisos sobre o perigo iminente começaram a surgir, quase como um presságio do destino. Sonhos perturbadores atormentavam Calpurnia, a esposa de César, que o implorou para não ir ao Senado nos idos de março. Um adivinho, Spurina, havia alertado César anos antes sobre os idos de março como um dia perigoso. No próprio dia fatídico, um homem chamado Artemidoro tentou entregar a César uma carta detalhando a conspiração, mas foi ignorado em meio à multidão. A arrogância e a confiança inabalável de César em sua própria invencibilidade o cegaram para os sinais. Ele havia perdoado seus inimigos e acreditava que sua benevolência o protegeria. As reuniões secretas dos conspiradores se intensificaram, os detalhes do assassinato sendo meticulosamente planejados. Bruto, agora totalmente comprometido, era visto como a face moral da conspiração, sua presença crucial para justificar o ato aos olhos do povo e do Senado. A data foi marcada, 15 de março de 44 a.C., nos idos de março, durante uma sessão do Senado. César, alheio à trama que se desenrolava ao seu redor, aproximava-se do seu destino, confiante de que sua glória e poder eram inabaláveis. Ele não sabia que os homens em quem confiava, aqueles que ele havia perdoado, e até mesmo seu amigo mais próximo, estavam prestes a desferir o golpe fatal. O palco estava montado para a mais famosa traição da história, um evento que mudaria para sempre o curso de Roma. O fatídico dia 15 de março de 44 a.C. amanheceu carregado de uma tensão invisível, um presságio que apenas os mais sensíveis conseguiam captar. Júlio César, apesar dos terríveis sonhos de Calpurnia e dos avisos do adivinho Spurina, dirigiu-se ao Senado com a habitual pompa e autoconfiança. Ele havia dispensado sua guarda pessoal, um gesto que ele acreditava demonstrar sua fé no povo romano, mas que se revelaria uma decisão fatal. No caminho, um homem tentou entregar-lhe uma nota detalhando a conspiração, mas César, imerso em cumprimentos e pedidos, aguardou sem ler, selando seu destino. Ao entrar na Cúria de Pompeu, onde o Senado se reunia temporariamente, César foi imediatamente cercado pelos conspiradores. Um deles, Tílius Cimber, aproximou-se com um pedido de clemência para seu irmão, um pretexto para se aproximar o suficiente. Enquanto César o dispensava, Cimber agarrou sua toga, um sinal predefinido. Nesse instante, Casca desferiu o primeiro golpe, um punhal que cortou o pescoço de César. O imperador tentou resistir, gritando, mas a avalanche de punhais era imparável. Senadores, antes respeitosos, agora se transformavam em assassinos frenéticos, cada um ansioso por cravar sua lâmina no corpo do ditador, como se quisessem reivindicar uma parte da liberdade que acreditavam estar restaurando. 23 golpes. A cena era de horror e selvageria. No meio do caos, César viu Bruto, seu amigo e pupilo, levantar o punhal. Foi então que as palavras, lendárias e carregadas de dor, ecoaram no recinto. Et tu, Bruti? Até tu, Bruto. Aquele golpe, vindo de quem ele menos esperava, pareceu ser o mais devastador. Com um último suspiro, César desabou aos pés da estátua de seu antigo rival, Pompeu, uma ironia cruel do destino. A imagem do corpo do homem mais poderoso de Roma, inerte, banhado em sangue, marcou o fim de uma era. O assassinato, contudo, não trouxe a paz e a restauração da República que os conspiradores almejavam. O caos pós-morte foi imediato. Os assassinos, com as mãos manchadas de sangue, tentaram proclamar a liberdade, mas o povo de Roma, inicialmente atordoado, logo se voltou contra eles. O discurso funeral de Marco Antônio, pronunciado com maestria sobre o corpo de César, incendiou a multidão. Ele leu o testamento do ditador, que deixava dinheiro a cada cidadão romano, e mostrou a toga ensanguentada e perfurada, transformando os libertadores em monstros sanguinários.
A fúria popular varreu Roma, forçando os conspiradores a fugir. A ascensão de Otaviano, o jovem e astuto sobrinho-neto e herdeiro de César, foi meteórica. Ele se uniu a Marco Antônio e Lépido para formar o segundo triunvirato, cujo objetivo principal era vingar a morte de César. Uma implacável caça aos assassinos se seguiu. Cássio e Bruto, derrotados na Batalha de Filipos, cometeram suicídio, um fim amargo para seus ideais republicanos. A vingança foi completa, mas a guerra civil não terminou ali. A rivalidade entre Otaviano e Marco Antônio culminou em outro conflito, do qual Otaviano emergiu vitorioso. A ironia final do legado de César é que sua morte, destinada a salvar a República, apenas pavimentou o caminho para o Império. Otaviano, sagaz e determinado, consolidou seu poder e, em 27 a.C., tornou-se Augusto, o primeiro imperador de Roma, inaugurando uma nova era. O Império, que se estendeu por séculos, era, de certa forma, a concretização da centralização de poder que César havia iniciado. A figura de Júlio César permanece complexa. Um gênio militar, um político brilhante, um líder carismático, mas também um homem ambicioso que desafiou as tradições republicanas. Sua história é um estudo profundo sobre a natureza do poder, a lealdade, a traição e as consequências imprevisíveis das ações humanas. A pergunta persiste: será que o destino de César era inevitável, ou a traição foi a única forma de preservar a República, mesmo que por um breve e ilusório momento? A morte de César não foi o fim, mas o dramático prólogo de uma das maiores transformações políticas da história da humanidade. Um legado que ressoa até hoje, ecoando através dos milênios e das ruínas de um império que ele, ironicamente, ajudou a construir.